Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parro. É um prazer tê-lo aqui comigo neste momento. Este canal é um instrumento de evangelização, de estudo e de formação em relação ao evangelho proposto pela Igreja para nós fiéis católicos. Mas o canal é aberto a todas as pessoas, inclusive a você, mesmo que você não vá à igreja. Então fique presente, escute a nossa reflexão. Vai ser um meio de você entender melhor a Sagrada Escritura, a nossa compreensão que temos do texto bíblico. E se você não se inscreveu, faça-o, porque assim o nosso canal vai crescer e mais pessoas terão acesso a uma formação de qualidade, que nós fazemos com humildade, mas também com muita responsabilidade, pois colocar uma reflexão na internet exige de nós um certo preparo, um certo estudo prévio. Nós, neste final de semana, quarto domingo do Advento, estamos chegando ao final de um grande percurso pois o Natal já está às portas praticamente. No tempo da Advento nós nos preparamos para a segunda vinda de Jesus, contemplamos a segunda vinda quando acontecerá na glória do Senhor. E agora, voltando nosso olhar para a primeira vinda, vemos agora a figura da bem-aventurada Virgem Maria. O texto do Evangelho, que é Lucas, capítulo 1, de 39 a 45, é um texto muito conhecido pelas pessoas, tradicionalmente como a visitação da bem-aventurada Virgem Maria, sua parente Isabel. Então, é um texto que nós já escutamos muitas vezes. Eu vou tentar entrar no texto e encontrar no texto elementos novos que lhe ajudarão a vê-lo de uma maneira mais profunda. É um desafio para todo aquele que quer estudar a Sagrada Escritura, e ficarei contente se você puder olhar esse texto de uma outra forma. Então vamos ler o texto, eu vou contextualizá-lo. Nós fizemos já duas reflexões agora no tempo do Advento que podem ajudá-lo a entender um pouco do contexto do Evangelho de Lucas. Eu vou colocar aqui em cima no canal o link, tanto é a reflexão sobre o dia da Imaculada Conceição, como o Evangelho do final de semana passado. Esses dois textos nos ajudam a entender melhor também o texto deste final de semana. Então, se você tiver um pouco mais de tempo e quiser se aprofundar, fica aí a sugestão para você. Se você escutar algum barulho, é que eu estou aqui em Roma aqui faz geralmente barulho perto da avenida onde eu estou. Vamos lá então olhar aqui o texto, então, Lucas 1, de 39 a 45. É interessante quando nós tomamos a Bíblia nas mãos, vemos no versículo 39, naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. A tradição cristã reconhece essa cidade da Judéia, onde morava Isabel, como Ai-Karim, que está a mais ou menos 130 quilômetros de Nazaré. É um percurso considerável para a época. A localidade de Ai-Karim se encontra a mais ou menos de 6 a 8 quilômetros da antiga Jerusalém, da Jerusalém antiga que nós falamos. Então, Maria está numa região que é a Galileia, então ela vai sair da Galileia e vai até a Judéia, onde se encontrava a sua parenta Isabel. Uma coisa que nós temos que destacar aqui é que esse texto ele está em consonância com aquilo que Maria pôde viver anteriormente, a partir de Lucas capítulo 1, versículo 26, quando Gabriel, se apresentando diante de Maria, o arcanjo Gabriel, falou para Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador e anunciou inclusive para a bem-aventurada Virgem Maria, você pode ver isso na sua Bíblia, no versículo 36, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que chamavam de estéril. Isso é um sinal para a bem-aventurada Virgem Maria. Veja, no 6º mês que o anjo aparece à Virgem Maria, no 6º mês de quem? Da gravidez de Isabel. Então restam 3 meses para que Isabel pudesse dar à luz. Nós já falamos no dia da Imaculada Conceição que Lucas nos mostra nas suas entrelinhas que Maria, inclusive, permaneceu no final da gestação de Isabel e pôde ver, inclusive, o nascimento de João Batista, estava presente, constatando que aquilo que se realizou para Isabel também vai se realizar na vida dela. Esse texto, mais do que falar de uma experiência histórica, fala para nós de algo teológico. Então, Lucas trabalha bem a catequese para a sua comunidade. Vocês vão ver que Lucas, na realidade, sempre está lendo e relendo os 2 livros de Samuel. Então, eu vou mostrar aqui na interpretação essas ligações com os 2 livros de Samuel. No evangelho que antecede, naquele episódio do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, no versículo 35, o anjo tinha dito para a Virgem Maria o seguinte: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Ora, cobrir com a sombra, vir sobre Maria, a sombra, a nuvem, são imagens simbólicas presentes no Antigo Testamento para falar sobre a presença de Deus.
Quando que a nuvem se fez presente no Antigo Testamento? É que Lucas quer que a gente retome aqui uma certa reflexão. E essa nuvem também vai se fazer presente com os discípulos e o próprio Jesus no relato da transfiguração, em Lucas capítulo 9, versículo 34. Ora, no Antigo Testamento vocês vão ver lá no livro de Êxodo, a nuvem se fazia presente, conduzindo o povo pelo deserto, é sinal da presença de Deus. Inclusive essa nuvem se fez presente na tenda, a tenda da aliança, onde se encontrava a Arca do Testamento, a Arca da Aliança. Lucas então está trabalhando o que conosco nessa catequese? Maria é a nova Arca da Aliança. Inclusive nós rezamos isso no Santo Terço, nós falamos Arca da Aliança, rogai por nós. O que havia dentro da Arca da Aliança? Se nós lermos, não dá tempo aqui na reflexão, lermos o Antigo Testamento, veremos que dentro da Arca da Aliança estavam as duas tábuas com os 10 mandamentos, ou como diz o Antigo Testamento, as 10 palavras. Ou seja, os 10 mandamentos são sinal da presença da palavra de Deus no meio do povo. Como que Deus se faz presente na história do povo? Por meio de sua palavra. Então, Lucas quer que a gente leia todo esse episódio à luz desse conceito. E nós podemos reconhecer que diversas alusões e diversos ganchos interpretativos com o Antigo Testamento. Agora, na realidade, o Filho de Deus se faz presente no ventre de Maria. Veja isso que não é obra de Maria, é obra da escolha do próprio Deus em relação a ela. Em relação à Arca da Aliança, nós temos outro episódio na Bíblia, quando Davi resolve transferir a arca para Jerusalém. Antes de ir para Jerusalém, a arca ficou na casa de Obed-Edom e permaneceu 3 meses. Veja que é o tempo que Maria vai ficar com Isabel. Olha as ligações que o evangelista vai fazendo. E diz lá em 2 Samuel, você pode ver isso, capítulo 6, versículo 11, que nesses 3 meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Essa experiência de ser abençoado, de ser fecundado, nós vamos ver que vai acontecer inclusive com Isabel. Quando a arca ela é transferida para Jerusalém, no caso de Davi, vocês vão ver inclusive que Davi vai dançar ao redor da arca e vai ser motivo de alegria para Davi e para o povo de Jerusalém. O motivo da alegria também vai aparecer no texto deste final de semana. Vamos olhar então agora o texto de uma maneira mais profunda. Veja que no versículo 40 diz: entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Espera aí. Quando ouviu a saudação de Maria, que saudação é essa? Dentro da cultura judaica, a saudação é Shalom. Shalom significa paz. Maria é a mulher portadora da paz. Porque quem que é a paz? A paz é o seu filho, aquele que está no seu ventre. Toda a promessa messiânica, que vocês vão ver, que vai realizar isso na noite de Natal, quando vai falar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, a paz é a grande promessa de que o Messias traria para a humanidade. Inclusive em Miqueias capítulo 5, versículo 3, o texto, vocês vão ver que vai dizer, eles viverão em paz quando vier esse Messias. Quando Maria proclama, então, essa saudação, Shalom, proclama a paz sobre a sua parenta Isabel, o que acontece com João Batista? João Batista, ele fica cheio do Espírito Santo. Porque nem precisa a gente saber disso. Se a gente lembra o texto de Lucas, o capítulo 1, versículo 15, naquela promessa de Gabriel para Zacarias, ele falou, ele ficará pleno do Espírito Santo no seio de sua mãe. Ora, nesse encontro, Jesus está no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel, com essa saudação da Virgem Maria, esse desejo de paz, João Batista imediatamente recebe o Espírito Santo. E não só ele recebe o Espírito Santo, mas também Isabel. Receber o Espírito Santo aqui, dentro da ótica lucana, é fazer experiência profética. Então, já no seio da mãe, João Batista ele é confirmado como profeta. Ou seja, Lucas está nos mostrando que aquilo que o anjo Gabriel prometeu a Zacarias no templo, se confirma agora a João Batista, que está diante daquele que é o verdadeiro templo de Deus, que é o próprio Cristo entre nós. Outra coisa, quando Isabel assume ela fica cheia do Espírito Santo, significa que as palavras que ela vai dizer para Maria são palavras de âmbito suscitado pelo próprio Deus. Palavras que têm um conteúdo, portanto, profético. Aqui nós devemos lembrar que
que Maria, quando saudada por Gabriel, ela foi saudada pedindo que ela se alegrasse. Alegra-te, cheia de graça. Depois nós traduzimos como ave cheia de graça. Então veja, Maria, quando vai ao encontro de Isabel, leva para sua parenta a alegria, porque a criança pula de alegria no ventre dessa outra mulher. Ora, vamos lembrar lá da arca? Quando a arca ela ficou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom foi abençoado. Quando a arca ela foi conduzida para Jerusalém, o que o pessoal de Jerusalém fez experiência? Da alegria. Se vê claramente que Lucas, por meio desses paralelos, dessas ligações, está querendo ensinar a comunidade que Maria é essa arca da aliança, porque no seu ventre, não agora numa caixa, mas no seu ventre, está a palavra de Deus que se fez carne por nós. Quando Maria se coloca diante de Isabel, veja que essa aqui é uma palavra profética, um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando Isabel faz isso, em primeiro lugar, ela está reconhecendo a superioridade, seja de Maria e aquele que está no ventre de Maria, que é Jesus. Então, Jesus é superior a João Batista, porque João Batista é um profeta que vai preparar o povo para o Messias. Mas aquele que conduz, que dá o Espírito Santo, aquele que faz com que João Batista pule no ventre, é o próprio Messias, é o próprio Jesus. Depois nós temos um outro elemento aqui interessante. Assim como que Davi dançou, pulou ao redor da arca, agora é João Batista que pula, não ao redor da arca, mas pula dentro do ventre da mãe, diante daquela que é a arca da aliança, e que contém a palavra de Deus no seu ventre. É uma outra ligação que nós vemos aqui. Quando ela chama Maria como mãe do Senhor, veja esse título Senhor aqui, é aplicado por Lucas, na realidade, fundamentalmente para após a ressurreição. O que nos mostra que o mistério da encarnação que nós celebramos no Natal, ele só pode ser compreendido à luz do mistério da Páscoa. Então, Lucas quer nos dizer que aquele que está no ventre de Maria é Senhor desde sempre, é Senhor desde a sua concepção. Mas veja que esse título só vai ser aplicado fundamentalmente para o Senhor ressuscitado. Eu pesquisando aqui, quando Isabel fala bendita entre todas as mulheres, nós temos essa expressão no Antigo Testamento já. Será que Lucas encontrou no Antigo Testamento? Sim, encontrou. Nós vemos isso em Judite, capítulo 13, versículo 18, e Juízes, capítulo 5, versículo 24. Essa bendita entre todas as mulheres, nesses dois casos que nós temos no Antigo Testamento, um é aplicado para a própria Judite e outra para Jael. São duas mulheres que lutaram contra os inimigos de Israel. São mulheres defensoras do povo de Deus. Aqui nas entrelinhas também, nós podemos aplicar isso para a Virgem Maria. Maria, ao dizer sim a Deus, assim como essas mulheres que foram fundamentais para defender o povo, o sim de Maria conduz com que esse povo, o povo de Israel, cada um de nós, faça a experiência da salvação de Deus. O conceito de salvação lá no Antigo Testamento está ligado à libertação, à vitória sobre os inimigos. Agora, nós temos também a vitória sobre os inimigos, mas o verdadeiro inimigo aqui é a morte, é o pecado que o Messias vai derrotar. Essa expressão, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, nós temos uma ligação, inclusive, com lá 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Porque Davi também, a tradução é um pouco meio equivocada, às vezes em algumas Bíblias, ele fala também como virá a arca do Senhor até mim, junto de mim? Como pode vir a arca do Senhor até mim? Veja que Davi reconhece a sua pequenez diante da arca, Davi que é abençoado por Deus. Isabel também é a mesma experiência que ela faz diante da bem-aventurada Virgem Maria. O que nós podemos ver aqui no finalzinho do Evangelho, quando ela falou que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Veja o tema da alegria. A alegria ela sempre está associada em Lucas à experiência com o Espírito Santo. A alegria ela é sinal da presença de Deus no meio de nós. E aí no versículo 43 diz, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Esta é a primeira bem-aventurança de 15 que nós temos dentro do Evangelho de Lucas. Eu fui olhar essa atitude que a criança pulou de alegria no meu ventre. O verbo em grego aparece em Lucas capítulo 6, versículo 23. Ou seja, alegrai-vos e exultai-vos. Jesus disse em Lucas, logo após as bem-aventuranças que ele coloca no capítulo 6.
Qual que é o motivo da grande alegria de você pular, né, de exultar? É você constatar que dentro do Evangelho de Lucas, o mistério da encarnação, o fato de vir a nós o Divino Salvador, no seio da Virgem Maria, significa que Deus escolheu os pequenos. Quando nós, depois desse Evangelho, não vai aparecer, se nós lêssemos, por exemplo, Magnificat, a bem-aventurada Virgem Maria, inclusive, vai se colocar como uma dessas pequenas, quando ela diz no versículo 47 e 48, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Maria, ela reconhece que ela é uma dessas pequeninas do Senhor, que dizendo sim experimenta a salvação de Deus na sua própria vida. Para nós finalizarmos aqui, o que nós podemos trazer para a nossa vida concreta depois dessa análise? Primeira coisa, assim como Maria, nós também somos essa arca da aliança. Como nós podemos ser a arca da aliança? Na medida em que Cristo se faz presente na nossa vida. Quando nós falamos sim ao projeto de Deus, nós geramos Cristo na nossa interioridade. E a nossa missão é levar Cristo às outras pessoas. Assim, quando Maria se aproxima de Isabel, com a saudação, com a palavra que ela proclama, que é uma palavra de paz sobre a sua parenta Isabel, e tanto Isabel quanto João Batista ficam cheios do Espírito Santo, assim também é o cristão que, sendo grávido, né, cheio do Cristo, proclama bênção e alegria para as outras pessoas. Uma pregação da palavra de Deus que gera alegria, que gera transformação, que gera experiência de bendizer a Deus, é, na realidade, a experiência mais fundamental que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida. E como é importante nós temos cristãos como Maria. E tudo isso é colocado na dimensão que Maria se coloca como servidora de sua parente Isabel, e Maria vai lá para constatar o sinal que Deus lhe dá e confirma o sim dela. Que Maria, então, possa nos ajudar nessa última preparação nossa para o Advento, que nós, como ela, possamos ser a arca da aliança, ter Cristo, nós não temos Cristo no nosso bem, mas tê-lo no nosso coração, e que agora, plenos do Cristo, né, como Nossa Senhora do Ó, que está prestes a dar a luz a Jesus, que possamos levar essa alegria às outras pessoas. E somente pessoas que, agindo no espírito profético, podem reconhecer o verdadeiro sentido natal. Então é tempo de exultar, é tempo de pular, é tempo de alegria, mas não uma alegria passageira, mas a alegria que significa que Deus já está presente no meio de nós, Deus está presente no ventre de Maria, como esteve presente na Arca da Aliança por meio das tábuas dos 10 mandamentos. Que essa reflexão do Evangelho tenha lhe ajudado a meditar sobre a proposta da igreja, e eu vou colocar as próximas reflexões do Natal, que você possa acompanhar e celebrar bem esse período entre nós. Um abraço, Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém.